Aleluia. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Todos abriram aí? Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Irmãos, eu estava, acho que há uns 6 meses ou um ano, não me lembro, não sou muito bom com data. O pastor Rafa me convocou gentilmente para dar aula na Escola Bíblica CIA. E nesse dia, né, que é a prova do 4º módulo, que o pessoal iria pregar aqui, eu estava dando a última prova ali do módulo também, do 3º módulo, e aí eu finalizei, eu falei, eu vou descer lá para dar uma olhada no pessoal, né, para ver como é que foi. E eu não consegui ver todas, mas eu vi algumas, e de fato, assim, foi abençoador ver as pessoas se desenvolvendo, os irmãos se desenvolvendo, estudando, buscando e aplicando. Porque você pergunta assim, mas eu não vou ser um pregador, eu não quero ser um pregador. Não é para isso, não se trata disso, amém? É um crescimento espiritual. Você viu o pastor falando, você vai estudar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E de quebra ainda você vai ser ensinado a como organizar, a como se expressar a partir da palavra de Deus. Amém? Então eu quero mais uma vez encorajar isso, porque é emocionante ver vocês pregando aqui no final, na prova final. De verdade. Amém? Glória a Deus. Você vai fazer então? Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, o versículo é o 68. É um versículo bem conhecido, mas nós vamos ler. Diz assim: Mas Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, te louvar, te bendizer. Senhor, acabamos de expor a sua palavra, de ler a sua palavra, que é viva, eficaz, transformadora, poderosa. Senhor, eu te peço, transforma as nossas vidas nessa noite. Nos traz de volta. Toca nas nossas vidas de uma maneira que a gente ainda não foi tocado, Senhor. Pai, que nessa noite a sua graça seja palpável sobre as nossas vidas. A graça real, transformadora, a graça que capacita, Senhor. A graça que vem direto do alto, diretamente do teu trono, como diz Paulo, para nos socorrer, nos fortalecer, Senhor. Meu Pai, nós fazemos desse versículo a nossa oração nessa noite. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Senhor? Porque só o Senhor tem as palavras de vida. Então nessa noite, Senhor, que o Senhor encontre corações dispostos
a te seguir novamente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu disse, nós acabamos de abrir num texto muito conhecido. Um versículo que virou até canção. E uma bela canção, diga-se de passagem. Que gosto muito. Que é inevitável não rolar as lágrimas nos meus olhos quando ela toca. Só que, às vezes, algumas coisas, nós estávamos conversando hoje, em um aniversário, eu, o diácono Rogério, o presbítero Rafa, sobre algumas coisas, né, sobre um quiz, sobre alguns homens abençoados, né, e ali o Rafa falou assim, não, mas naquela passagem tem tal citação que cita um período. E eu e o diácono Rogério, desviado, falou assim, nossa, nós não... Eu não lembro disso aí não, tá mesmo? Tá escrito lá mesmo? E estava escrito mesmo. Porque a palavra de Deus, primeiro, ela é muito extensa, amém? É um livro generoso em quantidade, em tamanho, é muita informação. E muitas coisas passam batido. E foi uma das coisas que eu até quis me retratar, né? Quis me defender. Falei assim, é porque às vezes Deus não quis me falar nada sobre esse período aí. Por isso que eu não me atentei. Safadeza gospel isso, gente. É porque eu não tinha me atentado mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um texto muito famoso, é um texto que virou canção. E uma canção que viralizou no Brasil e até fora do Brasil. Vocês sabem da canção que eu estou falando. Só que, muitas vezes, tudo aquilo que se torna muito repetitivo, a gente tem a tendência em banalizar ou negligenciar. Só que essa palavra sempre me tocou muito. E uma das coisas que sempre disse quando ela estourou, não como uma crítica, mas como uma orientação para o povo de Deus é, não é para onde, é para quem. Não é para onde, porque para onde, nós vamos ver isso ao longo da pregação, sempre vamos ter para onde voltar, mas para quem? É só um. É só Jesus. E nós estamos no ano do recomeço, o ano aceitável. Mas nós estamos no tema da nossa casa, o tema da igreja CIA, dessa comunidade. Esse ano é recomeço. Acho que todos da casa sabiam, amém? Quem é da casa fala assim, amém! Amém. Glória a Deus. Quem não é da casa e está visitando a gente pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e agora você está sabendo que o tema desse ano é recomeço. E na Bíblia está cheia de recomeços. Se você lê a Bíblia de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, o final de tudo, você vai ver Deus recomeçando com o povo o tempo todo. Por um único motivo. Desvio, esfriamento do povo de Deus. E nós acabamos de ler aqui um texto muito famoso que traz um homem muito conhecido e também muito parecido conosco, Pedro. Existe uma pregação de um dos maiores pastores do Brasil, chamado Hernandes Dias Lopes, sobre Pedro, muito edificante. E ele fala ali que Pedro está no nosso DNA. E ele tem um livro também que fala sobre isso. E é verdade mesmo, nós somos muito, mas muito, muito parecido com esse tal de Pedro. E a gente vai começar a entender o porquê. Sempre que nós nos deparamos com alguma coisa ou com alguém que nos faz muito bem,
que muda as nossas vidas, seja ela de qual maneira for, nós quase sempre, se não 100%, a gente fala assim, eu nunca mais vou deixar isso, ou eu nunca mais vou deixar de fazer isso, ou eu nunca mais eu largo essa pessoa. É ou não é verdade? Quando você se depara, eu vou dar um exemplo aqui. Essa vida que nós vivemos, essa loucura, essa correria dos nossos dias, é trabalho, às vezes faculdade, escola, marido, filho, às vezes mais de um filho, várias coisas, a demanda é muito alta, parece que às vezes o dia precisaria ter 72 horas para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer em um dia só. É ou não é verdade? Não é verdade? Eu chutei baixo 72 horas, eu acho. E aí, nessa correria, muitas vezes a gente acaba se alimentando mal. É ou não é verdade? Às vezes porque a gente gosta mesmo, né, de um bom lanche, de uma boa fritura. Eu sou fã de fritura, eu sinto cheiro de fritura a quilômetros. Sabe que nem aqueles gnu assim que aparece assim, eu sou assim com fritura, eu amo, se eu pudesse eu fritaria tudo, até arroz. De verdade. Minha esposa está aqui, que não me deixa mentir. Só que Deus é bom, né? Me deu uma esposa light fitness, que faz tudo cozido. Estou rindo de desapontamento. Mas isso me trouxe um equilíbrio na dieta. Mas o que eu quero dizer, uma vez que nós decidimos assim, eu vou me alimentar melhor, vou começar a tomar suco verde. Eu particularmente gosto muito, de verdade, agora é sério. Eu gosto demais, eu tomaria assim pro resto da vida. Só que é difícil se acordar às 5 horas da manhã todo dia para bater suco, né? Só que você vai começar a tomar, você começa a fazer uma alimentação mais saudável, vai passando os dias, apesar de não ser tão prazeroso quanto aquelas comidas gordurosas que você está acostumado a comer, que eu estou acostumado a comer, você começa a ver os resultados daquilo. Você começa a ver que aquilo começa a te fazer bem, você começa a desinchar, você começa a ficar mais disposto, você começa a se desintoxicar. É real isso. E aí logo passa na sua cabeça, eu nunca mais vou deixar de fazer isso. É ou não é verdade? Mas o que acontece? No primeiro dia de tribulação, de prova, a gente põe a culpa no inimigo e vai no Burger King. Ou vai no japonês e come até sair pelo nariz o peixe. Ou vai num local que você gosta muito de uma comida e se mata de comer. Sabe por quê? Porque nós somos seres inconstantes. É difícil manter uma rotina, mesmo que essa rotina nos faça bem. E é assim nossa vida com Jesus também. Nós nos encontramos com o autor da vida, nós nos encontramos com o Senhor e Salvador, nós nos encontramos com Deus Todo-Poderoso em algum momento da nossa vida. Se você ainda não se encontrou com Ele, eu oro para que esse encontro aconteça hoje, no nome de Jesus. Mas o que acontece? Começa a nos fazer bem. Deus começa a nos abençoar. E é óbvio que eu não vou pregar aqui o evangelho de conto de fadas. As lutas aumentam, tudo aumenta, as provações, mas mais do que provações, você consegue enxergar o amor, a graça de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Você começa a viver uma vida incrível na presença de Deus. Só que aí, em um determinado momento, um dia de prova, um dia de tribulação, a gente culpa Satanás e volta aos velhos hábitos. E talvez você está falando assim, Bruno, mas você está falando de se desviar? Nem disso eu estou falando. Eu estou dizendo de você voltar a velhos hábitos. Voltar, mesmo ainda se declarando um cristão evangélico, estando indo na igreja,
vindo nas celas, nos eventos, mas você volta a viver coisas que Jesus já tinha pedido para que você não fizesse mais. Pedro era esse cara. Pedro teve um encontro extraordinário com Jesus. Viveu uma vida sobrenatural durante o período do ministério de Jesus, 3 anos, algumas pessoas falam 3 anos e meio. Viveu coisas que a gente jamais imagina ver nos nossos tempos. Mas mesmo assim, decidiu voltar para a sua velha vida. Decidiu fazer coisas antigas. Vamos falar um pouco sobre esse cara, Pedro. E a gente vai fazer um paralelo direto com as nossas vidas. Pedro teve um encontro real com Jesus. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Vai dizer assim, do 18 ao 20. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Aqui é um dos relatos, nos outros evangelhos vai relatar também. Num belo dia, Jesus está ali de bobeira é um modo de falar, Jesus nunca estava de bobeira, ele estava pregando, ele estava abençoando, ele estava propagando o reino de Deus. E ele vê 2 irmãos, Pedro e André. E imediatamente ele fala assim, vem, me segue. E já fala o que Jesus já fala para eles o que eles fariam, o que eles se tornariam. Eu vou fazer de vocês não pescadores como vocês estão acostumados aí, pescar peixe, pescar os seres do mar. Eu vou fazer de vocês pescadores de homem. E imediatamente, aqueles 2 irmãos os seguem. Imediatamente, diz a palavra. Eles não questionaram, eles não perguntaram, eles não duvidaram, eles seguiram. Como muitas vezes eu e você tivemos já esse encontro, seja num culto, seja numa célula, seja numa reunião, um ajuntamento de crente, ou talvez Deus foi menos convencional com você e te encontrou em um lugar totalmente fora do ambiente religioso. Porque Deus não está numa caixa, nós não limitamos e nem podemos. Deus, Ele faz e fala onde Ele quiser. Ele pode alcançar uma pessoa onde Ele bem entender, nos ambientes mais escuros que nós achamos. Existem alguns relatos que irmãos muçulmanos que é um país anticristão, que não pode, que existe perseguição, existem testemunhas de irmãos que o próprio Jesus, nos dias de hoje, o próprio Jesus aparece para a pessoa. Então imagina, nós não podemos jamais achar que Jesus está limitado a um encontro religioso para encontrar alguém. A prova mais contundente é o próprio texto que nós lemos. Jesus não estava na igreja, Jesus não estava numa célula, Jesus estava, na vida, no mar, pregando num ambiente que, vamos lá, você já viu um culto na praia? Não estou dizendo que não pode acontecer por aí, né? Pode ter, mas eu nunca vi.
E Jesus estava ali encontrando esses caras, chamando, mudando a vida deles. Assim como o seu encontro, com o meu encontro. E é um momento especial, não é ou não é verdade? A gente não esquece. É um dia gostoso demais, é um boom de sentimento, de emoção, de convicção. E uma das primeiras coisas que a gente fala, que a gente declara, se não verbalmente, mas no nosso coração é: eu jamais vou deixar Jesus. É ou não é verdade? Eu lembro como se fosse hoje, o dia que Jesus me encontrou. Eu desci lá do Nova Esperança, para quem conhece, até aqui a Mutinga, eu desci e subi, né? Declarando para o meu amigo e para mim mesmo: eu nunca mais largo isso, eu nunca mais largo Deus. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? Você sentiu a mesma coisa? Nossa, já era essa vida. Eu lembro como se fosse hoje. Foi marcante. Foi instantâneo, foi imediatamente. E consequentemente, depois que nós conhecemos, depois que nós nos encontramos, é natural acontecer coisas sobrenaturais nas nossas vidas. É natural. Eu comecei a viver coisas assim que eu jamais imaginei viver, assim como Pedro. Não com a mesma intensidade, né? Porque a gente vai chegar lá. Foi coisas extraordinárias mesmo. Me casei em 6 meses. Aleluia. Converti. Virei crente. Depois de 3 meses, mais ou menos, cheguei lá para minha mãe. Chamei ela lá na arinha de serviço. Porque qualquer coisa, nós já estávamos ao ar livre, né? Bati um vento. Virei para ela, encostei assim na mureta. Falei assim: mãe, eu e a Meire vai casar. Rapaz, assim, foi 1 minuto e meio de pausa, de silêncio. E aí ela falou uma parada. Eu falei: não, vamos casar porque Jesus mandou. É a mulher da minha vida. Revelou para mim na reunião de batismo, mãe. Que foi assim. Estava indo para o batismo lá, para saber o que era o batismo na igreja, da mesma forma que nós fazemos aqui, na igreja onde eu me converti. Antes de se batizar, você passava por reuniões, para você ter um entendimento do que é o batismo. E na reunião de batismo, Deus falou assim: ó, peça em casamento. E pergunta para minha esposa. Eu cheguei, eu não pedi ela em casamento. Eu cheguei, ela morava com uma amiga, eu cheguei, eu sentei, parei a conversa e falei assim: ó, vamos casar. Aí sabe o que ela fez? Virou e falou assim: tá bom. E a amiga que estava olhando assim ficou: gente, o que está acontecendo aqui? E não teve noivado, não teve nada, irmão. 6 meses estávamos casando. Churrascão pegando, raiz, como eu já falei aqui algumas vezes. E Deus fez milagre. Não tinha R$1. Nessa época aí, diante de Deus, eu ganhava menos de R$600. A única coisa que eu paguei no meu casamento foi o meu smoking. Que na época era bem baratinho. Hoje você vai alugar uma roupa de padrinho, meu Deus. Tem que deixar o 13º guardado. E Deus vai fazendo os milagres. Antes do casamento, eu lembro que eu tive uma experiência com Deus. Deus me tocou e me chamou à santidade. E eu e a Meire namorávamos e nós tínhamos uma vida ativa, sexualmente falando. Todo mundo pode ouvir isso aqui. Todo mundo sem exceção. Está no lugar certo. Nós tínhamos uma vida ativa. E quando Deus me chamou, eu falei assim: não vou fazer mais. Nem olhava para Meire.
Eu tinha uma convicção de que ela era a mulher da minha vida, mas só que assim, ainda nós não estávamos, a Bia não tinha retornado ainda. E eu orava todo dia, Senhor, toca no coração dela. Meu Deus do céu, não deixa, Senhor. Essa oração de desespero. E num belo dia recebi um SMS. Você já está ligado? Só quem tem mais de 30. Recebi um SMS com um versículo bíblico, Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Estava aqui, e Deus pediu para que a gente se santificasse. Eu falei, glória a Deus, eu que pedi para Ele, pedi para você. E o extraordinário, Deus fazendo as coisas, milagre atrás de milagre. Eu já contei, eu não vou ficar contando muitas coisas. E a mesma coisa aconteceu com a vida de Pedro, vida extraordinária com Jesus. Então, você tem o seu extraordinário com Deus, eu tenho o meu extraordinário com Deus, e eu não posso comparar o meu extraordinário com o seu extraordinário, e muito menos com o de Pedro, amém? Porque nós vamos ler aqui, vai dar um pouco de vergonha, porque era um sobrenatural mesmo. O meu foi um casamento de 6 meses. De Pedro era andar sobre as águas. Entende? Pedro viveu a pesca maravilhosa. Logo quando ele é chamado, foi um dia que ele não pegou nada a noite inteira. O cara trabalhou a noite inteira, não pegou um peixe, um lambarizinho. E aí Jesus fala assim, vai lá de novo, e lança lá. E a vida de sobrenatural começa. As bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. Acho que você conhece a história, ele pesca demais, gente. Demais. Numa certa ocasião, Jesus pede para os discípulos ir na frente de barco, e daqui a pouco Jesus aparece relaxadão, andando assim, ó, na água. E aí os discípulos olham aquilo, meu Deus do céu, é um fantasma, é o exorcista, meu Deus, é a Emily Rose, não sei. Medo terrível, porque a palavra de Deus diz que eles sentem medo, e até gritam, é fantasma. E aí, depois que Jesus chega e fala, sou eu, gente, calma, faz eu passar essa vergonha não. Pedro chega e fala assim, Senhor, se é você, então deixa eu ir caminhar contigo. Então ele fala assim, então vem. E ele anda. Eu não quero nem entrar no detalhe que depois ele afunda, porque é covardia da nossa parte pregar que Pedro não teve, foi falta de fé. Falta de fé é a minha e a sua, ele andou sobre as águas, e nós? Ele só teve um momento de bom senso, na verdade. Ele falou, mano, eu estou andando sobre as águas aqui, meu Deus. Está errado. E afundou. Pedro também foi um dos discípulos que teve o privilégio de subir até o Monte da Transfiguração e ver Jesus resplandecendo como o sol. Meu Deus! Se eu fosse os outros discípulos, eu ia ficar chateado porque que não me chamou. Não sei você, eu fico pensando nessas coisas. Fico pensando lá, pô, Mateus, ô Senhor, me levou por quê? Mas ele participou desse momento, viu ali a glória do Filho, e de bônus, viu Elias e Moisés. E aí Pedro, como eu e você, falou assim, está muito bom aqui, Senhor, a recomendação, eu vou te dar uma recomendação, eu acho que a gente deveria fazer 3 tendas aqui, uma para você, uma para Elias e para Moisés, e a gente fica aqui, o resto, que se lasque, a gente fica aqui, tá bom demais. E aí depois escorre o texto, você vai descobrir que isso não aconteceu. E a gente vai voltar nesse texto. E várias outras coisas, que se eu fosse ficar relatando aqui, a gente ia ficar até amanhã. Quantos cegos Pedro não viu voltar a enxergar?
Quantos surdos Pedro não viu voltar a ouvir? Quantos paralíticos, ou coxos, ou aleijados Pedro não viu voltar a andar? Quantas pessoas ele não viu o Senhor Jesus resgatar a dignidade, dizendo assim, ó, vai, não peques mais. Quantas pessoas talvez Pedro não viu Jesus falando assim, a tua fé te salvou? Várias. Porque tem alguns relatos, mas eu tenho certeza que isso acontecia com uma frequência muito grande. Eu não sei se você tem essa mesma impressão. Porque o próprio apóstolo João diz que se ele fosse contar tudo que ele viu o mestre fazer, não caberia em todos os livros do mundo. Então imagina o tanto de coisa de sobrenatural que aquele homem viu. Eu relatei 3 que ele estava diretamente, mas quanto sobrenatural ele não viu acontecer, do mesmo jeito que nós. Às vezes você já relatou, você já viu alguém levantando da cadeira de rodas, talvez você já viu alguém com a mão minguada como eu, aparecer com a mão esticada do nada. Teve uma vez que eu fui num culto, no começo da minha caminhada com Jesus. Eu nem recomendo isso para os novos convertidos. Tinha um pessoal do Catch the Fire, lá em Campinas, na Igreja Batista do pastor, esqueci o nome dele, pastor abençoado. Depois eu lembro. E chegou a hora da oração. E tinha um monte de canadense, americano lá na frente, não entendia nada que eles falavam. Aí tinha os tradutores e tinha uma senhorinha, parecia um cotonete, o cabelo branquinho. E eu estava na fila do lado, que era um outro cara, orando. E eu via que aquele cara orava e as coisas não aconteciam. E eu estava na fila desse cara, eu falei... Ih. E a tiazinha, Power, tiazinha do meu lado assim, e ela só acariciava as pessoas assim, ó. Uma simplicidade, assim, um amor, você sentia exalar compaixão daquela senhora. Não deu um berro, você nem escutava a voz dela direito. E ali uns 3 assim, para ser orado, tinha uns 3 na minha frente, e a tiazinha aqui, ó, e a fila estava meio desproporcional, eu já estava conseguindo ver. E eu só olhando, né? Falei, pô, qualquer coisa eu pulo para essa fila, né? E ela começou a orar para um cara com a mão toda atrofiada assim, ó. E ela pegava na mão do rapaz e fazia carinho na mão do rapaz, e uma doçura. E o tradutor só falava assim, Senhor, cura o teu filho. Senhor, cura o teu filho. Era ela falando na língua dela, que eu acho que era o inglês, não lembro. E o tradutor traduzindo. E ela orou por 1 minuto, mais ou menos, e nada aconteceu. Eu falei, estou na fila certa, então. Pensei. Aí ela virou para o tradutor e falou assim, alguma coisa nesse sentido, eu posso orar de novo? Aí o tradutor, claro. E ela orou de novo, e foi falando as mesmas palavras. Eu falei assim, rapaz, está querendo ganhar na existência, né? Mas, do nada, a mão daquele cara, toda atrofiada, começou a voltar. Começou a estralar, e começou a voltar, e do nada a mão daquele cara estava 100%. Eu olhei e falei, mano, eu estou na fila errada. Mas aquilo me encheu de temor. Eu falei assim, meu Deus, me encheu de fé. Deus existe mesmo. E eu falei assim, meu Deus do céu, aquilo me impactou. E eu falei, eu nem vou mais olhar mais, porque vai que acontece outras coisas, né? E aí na minha vez não acontece nada. E só para relatar a igreja, oraram por mim e nada aconteceu. Que eu saiba, né? Mas o que eu quero dizer, nós presenciamos, se não conosco, com as pessoas que nos rodeiam. Porque Jesus faz assim também, Ele faz com o irmão do lado para aumentar a sua fé e também para testar se você já está amando de fato seu irmão e se alegrando com isso. A gente vive essa vida de sobrenatural. Se eu pedir para que vocês levantem a mão
Se você tiver um sequer testemunho de algum milagre ou de alguma coisa sobrenatural que Deus fez ou na sua vida ou na vida de alguém próximo, eu tenho certeza que provavelmente 100% das pessoas vão levantar a mão. Porque Deus é extremamente abençoador. Mas mesmo assim, mesmo Pedro vendo todas essas coisas, ele abandona e volta. Pedro foi aquele que disse que não ia negar Jesus jamais. Quem lembra dessa fala? Essa fala está lá em Mateus capítulo 26, versículo 35, diz assim: então Pedro lhe declarou, mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos afirmaram a mesma coisa. Pedro foi o porta-voz, e os discípulos depois falou, Pedro falou, está falado. Pedro era o líder daquela gangue. E eu vejo uma semelhança triste, mas absurda, minha, sua e Pedro. Olha o que Pedro declarou na face de Jesus: ainda que seja necessário que eu morra junto contigo, eu não vou te negar. Que declaração! Falou direto para Jesus. E é triste que eu vou dizer, porque eu estou incluso nisso. Nós nos parecemos muito com Pedro quando nós viemos aqui até a igreja e cantamos canções como Abro Mão de Tudo. Quando nós declaramos nas canções que nós não daremos descanso aos nossos olhos, descanso às nossas pálpebras. Só que quando você está há mais de uma semana sendo acordado do nada, de madrugada, e você sabe que é para alguma coisa, você não levanta e ora, você volta a dormir. Porque está com sono, está cansado, porque aquilo que você cantou, que eu cantei, tinha a mesma validade do que essa frase que Pedro disse aqui para o Senhor. Cantamos coisas fortíssimas, assim como essa declaração de Pedro. Mas quando o chicote estrala, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o beco. Nós voltamos, abandonamos, deixamos. E Pedro, quando fez isso, ele não deixou de ser crente. Pedro, quando ele negou Jesus, ele não deixou de ser evangélico. A prova disso é que as pessoas, ele ia seguindo Jesus de longe, e as pessoas iam perguntando, mas você se parece com ele, você fala como ele? Porque o costume, a tradição, o evangeliquez, Pedro já tinha aprendido muito bem. E ele conseguia enganar, ele conseguia falar em línguas, ele conseguia fechar e cair uma lágrima assim para parecer espiritual. Mas na sua declaração mais forte, ele não conseguia cumprir, ele abandonava, ele voltava. Assim como eu e você. Mas Deus é bom, amém? Eu sei que é difícil demais escutar essas coisas. E eu estou aqui não na condição de dizer elas para vocês. Eu sou o locutor e o ouvinte. Mais próximo. E eu volto a dizer, às vezes você está aqui e está falando assim, meu, que palhaçada é essa? Eu não estou desviado. Porque a gente associa o deixar, o voltar a fazer as coisas antigas só
se eu desviei, só se eu não vou mais para a igreja. Mas não, eu volto a dizer que Pedro não tinha largado a igreja, Pedro não tinha deixado de ser evangélico, mas ele tinha voltado. E Pedro retorna, depois de tudo isso que nós falamos, depois de todos os milagres, depois do encontro de Pedro que já foi milagroso, depois de tudo aquilo que ele viveu, das suas experiências pessoais com Jesus, das experiências que ele viu o povo todos os dias. Meu Deus, depois de ter visto o próprio Cristo já ressuscitado, ele volta a fazer a mesma coisa que ele fazia antes de conhecer Jesus. Ele retorna para o mesmo lugar. Pedro retorna exatamente para o mesmo lugar. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 3, vai relatar isso. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se desse modo. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Em algum outro evangelho, não lembro agora, vai dizer que essa era a terceira vez que Jesus ia se manifestar depois da ressurreição. Ele já tinha se manifestado 2 vezes aos discípulos, e Pedro estava lá. E mesmo tendo vendo o Senhor ressurreto, sabe o que ele faz? Ele volta para o mesmo lugar. Eu vou pescar. Sabe por quê? Porque assim como Pedro, assim como nós, Pedro também era inconstante. E sempre que ele via aos seus olhos que as coisas não estavam dando certo, ou que não ia dar certo, ele voltava para aquele lugar de segurança, ou lugar de dependência, mesmo que fizesse mal, mesmo que um dia o Senhor tinha pedido para que ele não fizesse mais, porque ele faria outra coisa. E nós estamos falando de recomeço, amém? E Pedro volta lá, vai recomeçar a sua velha vida. E interessante, porque o líder, quando ele é líder em todos os lugares, no céu, no inferno. Ele é um líder para coisas boas, ele é um líder para coisas ruins. Ele influencia para coisas boas, ele influencia para coisas ruins. O líder, quando ele é um líder nato, assim como era Pedro, ele tinha assim a capacidade de persuadir as pessoas para levar elas para mais próximo do céu, ou também para mais próximo do inferno. E você vê que por 2 vezes acontece isso. Quando ele diz lá, meu Deus, que os discípulos também chancelaram. E agora a mesma coisa, eu vou pescar. E tinha uma galera, não estava todo mundo, mas tinha uma galera que mencionou aqui, devia ter umas 7 pessoas, uns 7 discípulos com ele. E falou assim: cara, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida. E ele nem convida. Só que uma pessoa, uma vez chamada por Deus, ela tem esse imã, parece. E os outros falam assim: vamos também. E ele volta para o mesmo lugar e acontece a mesma coisa. Naquela noite, ele não pegou nada. Nada. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa
Quantas vezes, por algum período, Deus se cala ou a gente não está com o ouvido sensível para escutar aquilo que Ele está dizendo, e aí por algum motivo, por essa falta de fé ou por essa falta a síndrome de Tomé, de não estar vendo as coisas acontecerem, a gente acaba se afastando e dizendo, não está dando certo mais, aquilo que um dia eu disse que eu não ia abandonar, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais cumprir, eu vou voltar para o meu ponto seguro, o ponto de dependência. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus hoje traga à nossa memória, ao teu espírito, qual é esse maldito ponto que às vezes eu volto a dizer, eu não estou falando a você, eu estou falando a nós, que a gente insiste em voltar. Deus comece a saltar no nosso coração, e eu tenho convicção de que Deus já está fazendo isso com algumas pessoas, dizendo, é isso, a sua pesca é isso, você tem voltado para lá, mas eu falei para você não voltar mais, eu estou aqui, eu não fugi, eu não fui embora, eu não te abandonei, eu não te deixei na mão. Tem uma historinha assim que ela é milenar. Quando eu me converti, há quase 12 anos atrás, eu escutei ela. E assim, é muito boa para ilustrar. Não estava no esboço, mas veio aqui agora à mente. Havia um certo homem que caminhava pela praia. Ele e Jesus. Olha que história linda. Na areia. Se estava caminhando um homem e Jesus na areia, quando você caminha na areia, você vai andando, suas pegadas vão ficando para trás, não é? Glória a Deus. Quando você está na areia fofa. E às vezes até quando ela não está tão fofa assim. E tudo ia bem na vida daquele homem. Até um momento que ele começou a se deparar com várias provações, com várias provas, várias lutas, várias dificuldades. E aí ele foi fazer uma retrospectiva, ele foi olhar para trás e ele viu que nesse período de dificuldade existia só uma pegada. E aí ele já começou a praguejar, como dizia minha avó. Começou a murmurar, começou a reclamar com Deus. Deus, mas como assim? Nos meus momentos de dificuldade, na onde eu precisava do Senhor, quando eu estava passando pela prova, o único que me ajudou foi o irmão Lázaro, que eu dava glória a Deus, mas você não estava mais lá. Essa piada é para poucos, que eu falei do irmão Lázaro, só quem tem 30 anos para lá também. E aí Jesus, com a sua doce voz, vira para ele e fala assim, não, eu não te abandonei, meu filho, é porque você estava tão mal, que nessa época aí, ao invés de eu caminhar ao seu lado, eu te peguei no colo. Por isso que só tinha uma pegada, era a minha. Talvez você já escutou isso várias vezes. E nem leva mais isso como uma realidade, mas eu acredito no cuidado de Jesus, eu acredito no zelo de Jesus, eu acredito que Deus está cuidando de nós todos os dias, eu acredito que esse cuidado já me livrou de várias coisas, assim como livrou você também, a minha família, a minha casa, porque Ele não nos abandona. Mas nós tendemos a enxergar com os olhos humanos que nada está dando certo e nós voltamos. Mas Deus é bom, amém? Glória a Deus. Agora vem a parte boa. Fala assim, aleluia. Porque toda história é assim, né? Tem a sua parte boa e a sua parte ruim, ou vice-versa. Eu gosto de viver o ruim primeiro para depois viver o bom eternamente. Amém? Quem concorda? Então, glória a Deus. Porque, nesse caso, as ordens dos fatores pode prejudicar o final, né? Porque se eu vivo bem no início e mal no final, poxa, pode dar ruim. Então, que seja ruim agora, para que a gente viva a glória eterna. Amém? Ai...
Aí nós vemos entrar a bondade de Deus e a sua graça. Nesse mesmo episódio, nesse mesmo capítulo que nós lemos, aonde nós vemos o Pedro e alguns discípulos voltando, fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de conhecer Jesus. No mesmo capítulo 21, versículo 15 ao 17, você vai ver o Senhor chamando Pedro de novo, restaurando ele na sua identidade, no seu propósito, para recomeçar. Porque um recomeço genuíno só acontece em Cristo Jesus. Meu amigo, você pode tentar recomeçar de tudo quanto é jeito a sua vida. E talvez hoje você vai começar a entender o porquê tantas vezes você tentou recomeçar alguma coisa sem Jesus e não deu certo. E a frustração cada vez maior. Quer recomeçar? Olha para o único Jesus. Existe bondade e graça de Deus para nós. Sabe, nós relatamos aqui várias coisas negativas do apóstolo Pedro, várias coisas negativas minha e sua, mas mesmo assim, a bondade e a graça de Deus nos alcança Pedro, alcança a Maria, alcança o Rafael, alcança a Júlia, alcança a tia Socorro, a tia Marlene, alcança a Marçal, alcança-nos. Porque uma vez que Ele nos chama, meu amigo, Ele tem de fato recomeços para essa noite. Sabe, às vezes soa como pregações ou frases de impacto por conta de um título, mas só quem está enraizado nessa casa sabe como é real o recomeço para as nossas vidas individuais e como igreja. Se você ainda não sentiu, fica tranquilo. Se você permanecer nessa casa, você vai entender. E se você estiver disposto, Jesus quer recomeçar contigo também. Quer recomeçar com a sua casa. Quer recomeçar com o seu casamento. Quer recomeçar com uma restauração entre pai e filho. Quer recomeços genuínos. Assim como Ele fez com Pedro. Depois de tudo aquilo, depois de Pedro ter negado Ele de uma forma assim, vergonhosa, depois de Pedro ter pouco se importado com a aparição 2 vezes do próprio Cristo ressuscitado, mesmo assim ele volta a fazer as mesmas coisas. Pedro era teimoso, mas Jesus era mais. Glória a Deus por isso. Porque mesmo nessa teimosia, mesmo esse descaso de Pedro, mesmo Pedro não falando diretamente ou verbalmente que eu não quero mais isso, Jesus fala assim: eu te quero, Pedro! Eu te quero, igreja! Vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar do jeito certo agora. Vem cá, Pedro. O que acontece depois disso? O relato bíblico vai dizer que eles tentaram pescar a noite toda e nada aconteceu, e Jesus estava na praia a noite toda, só olhando o que estava acontecendo. E quando eles estão voltando, vai dizer, João vai dizer assim, dele mesmo: e quando voltávamos, o discípulo a quem Jesus amava disse a Simão Pedro: não é o mestre? João era o íntimo, Pedro era o afobado. Cada um tem a sua particularidade, cada um agia de uma forma, um reconhecia, o outro corria atrás, imediatamente.
Pedro se despiu de suas roupas e pulou no mar e nadou, até chegar aos pés de Jesus de novo. Meu Deus, ele volta. Ele volta. Em João 21, a partir do 15, vai dizer assim, ó, depois de tudo isso, ele pede para que faça a mesma coisa. Pedro, vai lá, lança a rede ali. E eles pescam de novo. E aí eles fazem ali o peixe, aí tem pão, tudo pronto, assado. Fitness, assim como o nosso pastor Rafa. Não tinha picanha com aquele filetinho de gordura. É por isso que os caras viviam mais. E eles comeram depois de tudo aquilo. E ninguém era capaz de perguntar se era o mestre, porque todos sabiam. Meu Deus. E aí Jesus, maravilhoso, bondade e graça, chama Pedro de canto, fala assim, vem cá. E sabe quando você... Acontece isso muito com os pastores, ou com os líderes, quando chama alguém, eu quero conversar com você, a pessoa já vinha assim, moiou. Alguma coisa de errado eu fiz, mas não fez nada. E a Bíblia não relata isso, mas eu tenho certeza que Pedro foi com esse sentimento. Assim, meu Deus, agora ele vai me escorraçar. Neguei ele 3 vezes. Ele apareceu mais 2 vezes depois de ressuscitado, do jeito que ele tinha falado que acontecia. E mesmo assim eu voltei a fazer a mesma coisa. E aí a bondade e a graça de Deus vem. E diz assim, ó, após terem se alimentado, Jesus questionou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, essa versão que eu estou lendo aqui é a King James. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela 3ª vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus, apacentas as minhas ovelhas. Também é um texto muito conhecido. E existem várias linhas, e se você estudar, existem várias coisas, né? O perdão, a restituição, né? As curas que aconteceram internamente em Pedro, mas eu quero me focar na graça, na bondade de Deus. Um Deus que foi capaz de ordenar um homem que há poucos dias atrás tinha negado a ele a pastorear o seu povo. Se alguém pisa na bola comigo, com você, você nem fala mais com a pessoa. E toma Santa Ceia ainda. E olha que Jesus fala para Pedro, 3 vezes ele fala de forma diferente. Primeiro, ele encarrega, ele dá uma responsabilidade para Pedro. Pedro, tu me amas mesmo? Existe graça, perdão. Não estou magoado porque você me negou, porque eu já sabia, tinha te falado. Tu me amas?
Sim, Senhor. Então eu vou te dar uma responsabilidade. Apacenta os meus cordeiros. E aí ele pergunta de novo: Pedro, mas você me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí na terceira vez ele confia, tanto em Pedro, como confia o rebanho a Pedro. Ele está restaurando ali a identidade e propósito de vida, que não era pescar. E pela terceira vez, ele pergunta, e aí Pedro já chateia. Fala: Senhor, você sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E na última vez ele comissiona, ele falou: então tá bom, vai. Faz então o que eu te pedi para fazer. Seja quem eu te criei para ser. Recomeça. Mas não recomeça da forma antiga. Sabe por quê? Porque Deus foi claro. O Senhor fala com clareza o que Ele quer de Pedro. Ele quer que eu e você, Pedro, e todos aqueles que Ele chama, cumpra aquilo que Ele pediu para fazer, sem reter nada. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos retendo o que Deus deu para nós, o que Deus confiou a nós, o que Deus derramou sobre nós, e acaba passando da validade, acaba perdendo tempo. Foi o que aconteceu com Pedro. Deus trouxe isso no meu espírito quando eu estava lendo e preparando tudo isso aqui. No Monte da Transfiguração, sabe o que Pedro queria fazer? Reter. Ele viu a glória do Filho, ele viu Elias, ele viu Moisés ali numa conversa. Só que o Jesus já tinha falado para ele que ele ia ser pescador de homem e não guardinha de tenda. Só que o que ele fez ali na situação? Maravilhado, não estou dizendo que ele fez por mal, tá? Talvez eu faria a mesma coisa, ou uma besteira maior. Não estou julgando Pedro, eu estou dizendo que ele reteu, ele quis reter Jesus. Vamos fazer uma tenda aqui, assim como eu e você. Deus derramou algo sobre a sua vida, uma unção, um chamado, um propósito. Às vezes você está banhado no óleo já, só que você retém, você quer fazer uma tenda aqui na igreja, morar aqui e só liberar aqui. Assim como Pedro fez. Vamos montar aqui. 3 churches. Moisés Church. Aí o slogan é: venha viver um divisor de águas. Só quem lê a Bíblia entendeu a piada. Aí vamos abrir outra, pai. Vamos abrir a Elias Church. Essa combinou mais. Venha ser incendiado por Deus, o slogan. Mesma coisa. E vamos abrir a terceira e a maior. Essa vai ser a mega. Essa vai ser a igreja mãe, a matriz. As outras é filial. Vamos abrir a Yeshua Church. Vamos falar Jesus porque não vai pegar na época. Yeshua tem um marketing melhor. Nas redes sociais vai bombar mais. Yeshua Church. Yeshua HaMashiach. Church. Venha se alimentar do pão da vida. Esse é o slogan. E vamos ficar aqui. Mas só que Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, você é pescador de homem. Pedro, você tem um propósito. Tem uma identidade. Você precisa liderar as coisas.
Você precisa deixar fluir. Você precisa liberar tudo que eu já estou colocando dentro de você. E Pedro reteu ali. Muito parecido comigo e com você às vezes. Mano, se você conheceu Jesus, se você já passou por coisas extraordinárias, você pode ter certeza que Deus já derramou algo sobre você. Pode ter certeza. Só que a gente está retendo as coisas. Só que Deus está chamando hoje de novo a sua igreja, eu e você, assim como Ele chamou Pedro, em graça, em bondade e em misericórdia, para a gente recomeçar da forma certa. E o que eu senti da parte de Deus, que Deus falou comigo é: não retenha mais nada do que eu te entreguei. O que o Senhor te entregou? O que o Senhor já derramou sobre a sua vida? Sabe, eu orando, uns dias atrás, eu já estava escrevendo isso. Eu vi uma represa, sabe, uma represa cheia de água e aquele murão evitando que a água transbordasse. E Deus falando assim, ó, isso daqui é o meu povo, ó. Tá transbordando. Tá cheio. Cheio de palavra. Você tem uma palavra dentro de você. Eu vou repetir para que aumente sua fé. Você tem uma palavra dentro de você. Você tem o Espírito dentro de você. O Espírito Santo, o mesmo que pousou sobre Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão, pelo João Batista, é o mesmo Espírito. Você carrega algo, muito provavelmente você está cheio. Mas o nosso pastor trouxe um exemplo aqui uns dias atrás. Não lembro se foi no culto da virada. E depois eu vi uma outra pessoa exemplificando isso e falando sobre isso. Aquilo inflamou o meu coração. Sabe quando você sente que até os seus ossos estão queimando? Não faz sentido nenhum essa água ter prazo de validade. Mas ela tem. Porque ela está contida num lugar, parada. E às vezes está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos cheios de óleo, cheios de unção, cheios de graça, cheios de poder de Deus, mas nós estamos como essa represa, um muro retendo tudo isso. E talvez as moscas já começou a voar sobre isso. Às vezes está gerando até mal já, porque está passando a validade. Mas Deus está nos chamando para recomeçar e dizendo uma coisa para mim e para você, igreja: não retenha mais nada. Transborda onde você for. É disso que está precisando o mundo lá fora. Pedro entendeu depois. Meu Deus, como ele entendeu. E no Pentecostes desceu o Espírito com pressão. Foi som, foi vento, foi fogo, foi tudo, irmão. Foi outras línguas. E Pedro, não retendo mais nada, se levantou, começou a explicar, pregou ali o que estava acontecendo, meu amigo. Deixou a barragem estourar e sabe o que aconteceu? Mais de 3.000 pessoas foram inundados por aquela água. Porque ele entendeu e recomeçou da maneira correta, não retendo mais nada. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa dentro de casa, nós conversamos bastante, e eu disse para ela assim: Meire, nada, mas nada do que Deus nos dá é para nós mesmos. Tudo que Deus te entrega, te dá ou derrama sobre você, não se trata sobre você, é para a pessoa que está do seu lado, é para outra pessoa. E eu falei para ela: Meire, eu tomei uma decisão uns dias atrás.
Eu não retenho mais nada. Mais nada. Eu vou liberar. Eu só quero cumprir uma oração que Deus colocou nos meus lábios e no meu coração há uns meses atrás. E que por vezes eu tenho orado isso sobre algumas pessoas. Senhor, continua mantendo os meus ouvidos sensíveis e o meu coração obediente, porque eu quero continuar te ouvindo e te obedecendo sem reter nada. Se mandar abraçar, abraça. Se mandar falar, fala. Se mandar dar dinheiro, dá. Se mandar sair do trabalho, sai. Estou falando de Deus falando, amém? Se Deus está falando assim, olha, convida o fulano para sua casa. Faz um bolo e um café. E ama aquelas pessoas, faz. Não retém. Às vezes a gente tem isso, Deus fala conosco, a gente acha que é uma sensação, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Não retenha mais nada. A gente está caminhando para o fim. No primeiro culto do ano, no dia 8, no dia 8 de janeiro de 2023, foi o nosso primeiro culto, né? Tirando da virada, que acaba virando ali, né? Então, não sei se oficialmente é o da virada, mas eu vou contar como o primeiro culto do dia 8. Nós estávamos aqui, e eu fui tomado por uma indignação na hora da adoração. Eu estava brigando com Deus, no meu canto de sempre ali. Eu ajoelhei, eu comecei a chorar e reclamando com Deus mesmo. Falando assim, Deus, quando que as coisas vão começar a acontecer? Senhor, quando que o Senhor vai inundar o templo de glória? Quando que os perdidos vão começar a se converter? Quando que vai começar a acontecer os milagres como o Senhor tem falado sobre essa casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias? Porque a gente sempre fala como casa, né? Mas isso aqui é só um templo, tá? A igreja é a sua família, é as nossas famílias. Quando, Senhor, e chorando, com raiva, assim, mais um ano está entrando. E eu estava conversando com jovens na sexta-feira. Eu não sou de fazer meta. E eu não critico, eu acho que o ideal é sim, todos os anos você sentar, fazer a relação ali dos seus objetivos. Eu tenho certeza que isso é o ideal. Não estou falando contra isso, amém? Mas eu não consigo, eu não faço porque eu não consigo, eu já tentei. E eu até abri uma particularidade com os jovens. E talvez seja por isso, mas não vou falar agora, vou deixar no ar. Não é pecado, tá? Senão não ia falar para os jovens, né, mano? Não funciona comigo. Mas no culto da virada eu falei assim para Deus, Deus, eu tenho uma lista de um item. Sabe que nem a máquina de escrever do Kiko, que só tinha uma tecla? Quem lembra? Do Chaves. Eu preciso parar de saltar essas coisas na minha mente. Que nem todo mundo entende, né? Vai vindo assim, é natural, gente. Me perdoe. Mas eu falei assim, eu quero fazer uma lista de um item só. Senhor, que esse ano seja o ano que eu mais te ame. Que eu mais te busque. Que eu mais me achegue da sua presença, se achegue na sua presença. Foi o único item da minha lista. E eu estou tentando, irmão, todos os dias. E nesse culto, eu estava brigando com Deus, porque isso eu fiz
A minha lista eu fiz no culto da virada. E no primeiro culto eu estava brigando com Deus, chorando. E falando, Senhor, por que não acontecem as coisas? E normalmente isso não se conta, mas eu senti impulsionado a contar. O Senhor falou assim, porque você não sacrifica? Estava ali, falando um monte com ele. Sabe quando você está numa discussão, você acha que você está abalando? Aí a pessoa vem assim, ó, com um alfinete e estoura o balãozinho, com uma palavra. Você está discutindo, você está falando tudo que você tinha que falar, soltando todos os cachorros. Aí a pessoa fala assim, então, é isso aí. E Deus falou assim, você não sacrifica. E aí eu fui em prantos. E eu lembrei do que eu tinha pedido na minha lista. Falei, Senhor, Ele falou, você não falou que quer ficar mais próximo de mim? Você não quer me buscar mais, não quer me amar mais? E foi nítido. Deus falou, sacrifica, jejua. E eu estava quebrantado, eu falei assim, tá bom, Senhor. Eu não vou reter, eu não vou questionar. Mas como, Senhor? Quando? Quanto tempo? E eu falo isso para a glória de Deus. Porque se não fosse de Deus, Ele falou assim, você vai jejuar 40 dias. E eu falei assim, amém, Senhor. Sustenta eu então. Irmãos, eu estou desde o dia 8 de janeiro, sem comer. E eu quis também dizer, porque vocês estão vendo que eu estou ficando magro. Eu não estou doente, amém? Estou me sentindo bem. Deus está me sustentando e tem momentos que eu me sinto uma rocha de verdade. E todos os dias eu oro, Senhor, a sua graça me basta, me sustenta. Estou trabalhando na rua agora, imagina o tanto de cheiro, tanto de outdoor que eu vejo de cachorro quente. E eu oro, Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero que aconteça aquilo que o Senhor prometeu. E eu não estou dizendo, meu Deus do céu, que é por conta disso que vai acontecer, tá bom? Porque na verdade a minha expectativa nem é essa. Só Deus sabe, Deus e minha esposa. Nem tinha contado isso daí para minha mãe, para ela não surtar. E eu paro muito ali na minha mãe. E sempre quando eu paro lá, dá uma beliscada em alguma coisa. E fazem 14 dias que eu não belisco mais nada. E ela fala, vai comer nada? Não, só tomar um negócio. Mas eu sinto que é algo de Deus, e Deus está sustentando. E por que eu estou contando isso? Para dizer que eu sou o bonzão? Meu Deus, o Senhor sabe do meu coração. Mas é para que a gente seja ativado em uma radicalidade em Jesus. Sabe, nós falamos muito mesmo, em relação ao ano novo e hábitos novos. Sobre se nós não fizermos nada de diferente vai acontecer. E de fato é uma realidade. O que você tem feito de diferente desde o dia 1º de janeiro? Não é uma acusação, irmão. Não estou apontando o dedo para você, não estou julgando você. Isso foi uma particularidade que Deus falou comigo. Mas Deus está nos chamando para algo novo, para um recomeço. Meu amigo, eu nunca jejuei mais de um dia. Mais de 24 horas. No segundo dia eu queria morrer. No terceiro eu morri. No quarto eu ressuscitei. E estou aqui. Eu não estou te convidando para isso.
Mas eu quero convidar você para uma devoção extrema na presença de Deus. Para as nossas canções começar a fazer sentido. Para que a gente não retenha mais nada. Irmão, quando você se abstém de alimento, você começa a perceber que você é capaz de qualquer coisa. Tanto para o mal quanto para o bem. Em obedecer. Então que nessa noite a gente seja como Pedro. Que nessa noite a gente venha a recomeçar. E é bom falar também porque tem um monte de festa, a gente vai para a festa, estava no churrasco agora e todo mundo falando, você não vai comer? Eu falei, então, eu gostaria demais. Mas eu não posso, então tem mais uns dias ainda. Eu vou passar por mais algumas provações. Mas eu tenho certeza que o Senhor está sustentando. Vamos recomeçar hoje, igreja. Vamos recomeçar hoje a sua história pessoal para que as outras pessoas sejam impactadas. Nós cantamos aqui, será que vai ser mais uma mentira que nós cantamos hoje? Enche-nos do amor que faz mudar o mundo. Nós cantamos aqui hoje. Será que vai ser mais uma mentira? Será que vai ser mais uma declaração que nem Pedro? Ou nós vamos nos levantar? Nós vamos não reter mais nada. Vamos entender a voz de Jesus. E vamos deixar fluir. Aí você fala, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou ministro, eu não sou da recepção, eu não sou nada. Você é um filho de Deus, você é rei e sacerdote, segundo a palavra de Deus. Porque o povo de Deus é constituído por reis e sacerdotes, sem exceção. Sem exceção. Estava falando com os jovens, oração de pastor não é mais poderosa. A sua busca, a sua intensidade, a sua oração, a sua devoção, os seus sacrifícios, toca o coração de Deus, assim como os sacrifícios dos pastores e líderes. É uma novidade. Começa a praticar para você ver, eu garanto. E talvez a igreja ainda não atingiu um nível de maturidade, porque nós estamos retendo o que Jesus nos deu, esquecendo de que nós somos um corpo e tudo o que você retém faz falta. Tudo o que você retém faz falta. Então, deixe estourar a barragem, irmão. Deixe estourar a represa que está aí dentro. Vamos ficar de pé? Falar que nem o Luciano Subirá, para fingir que está acabando. Nós vamos dar sequência aqui, como a gente sempre faz. O louvor vai iniciar, nós vamos cantar uma canção. E antes até mesmo do louvor começar, eu queria fazer um convite mesmo. Se você está aqui, se você ainda não teve aquele encontro com Jesus que nós comentamos lá no início, ou se você está afastado, não gosto de dizer desviado, mas se você está afastado, por qualquer motivo, hoje é um dia de recomeço.
E eu vou fazer um convite, vai começar a canção, porque nós sabemos que isso aqui não é um mantra, mas ajuda, né? Nos encoraja às vezes, uma canção, o ambiente. Então eu queria pedir, se você está nessa condição, convidar na verdade, se você está nessa condição, dá um passo. Decida hoje, se for da sua vontade, se de fato o Senhor te tocou. Vem aqui à frente, fala assim: Senhor, eu quero esse recomeço. Senhor, eu quero esse renovo. Pai, eu quero voltar a te sentir. Quero voltar a falar contigo. Quero voltar a escutar a sua voz, Senhor. Não vou me demorar nisso, tá? Se você sentir, esse só foi um convite. Não vou insistir. Se você quiser vir, vem. Eu gostaria muito, mas não vou insistir. Porque o que queima hoje sobre essa palavra e o que Deus me pediu é para orar e ativar aqueles que quer começar a viver uma vida de fato diferente, de sacrifício, de renúncia, que quer amar mais Jesus.